Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula de Direito Penal pelo Conectando Penal. Dando continuidade ao módulo de concurso de crimes que nós iniciamos na aula passada, que foi concurso material de crimes, artigo 69. Nesse módulo, nós vamos tratar de crime continuado do artigo 71. Eu não estou fazendo o cronograma do Código Penal, que seguiria para o concurso formal do artigo 70, porque eu acho mais didático primeiro falar do crime continuado do artigo 71, porque ele é mais fácil de você confundir com concurso material homogêneo do que propriamente confundir com concurso formal. Então, por isso eu vou primeiro tratar do crime continuado. Ok? A frase que identifica o crime continuado do artigo 71, ela é muito semelhante à frase que a gente utiliza para identificar o concurso material, tá? Qual é a frase do concurso material? Pluralidade de condutas, seja ação ou omissão, dando causa a uma pluralidade de crimes, seja crimes distintos, que seria o concurso material heterogêneo, ou crimes semelhantes, que seria o concurso material homogêneo. O grande problema é confundir concurso material homogêneo, que é o de pluralidade de condutas, gerando uma pluralidade de crimes da mesma espécie, idênticos, confundir esse concurso formal, esse concurso material homogêneo, com crime continuado, tá? Qual é a frase que identifica o crime continuado? Pluralidade de condutas, seja ação ou omissão, várias condutas ou várias omissões do agente ou dos agentes que podem estar numa situação de concurso de pessoas, dando causa a vários crimes. Só que agora, necessariamente, são vários crimes da mesma espécie, tá? Lá no concurso material, poderiam ser vários crimes distintos, que seria o concurso material heterogêneo, ou vários crimes idênticos da mesma espécie, que seria o concurso material homogêneo. No caso de crime continuado, o sujeito, através de várias ações ou omissões, pluralidade de condutas, ele tem que dar causa a vários crimes da mesma espécie, tá? Durante um tempo, a jurisprudência falava em vários crimes idênticos também, né? Lá em concurso material, né? Vários crimes idênticos. Não usava a expressão vários crimes da mesma espécie, que era só usada em crime continuado. Agora usa tanto no concurso material como no crime continuado, tá? O que é considerado crimes da mesma espécie? Durante muito tempo, os tribunais superiores consideravam crimes da mesma espécie aquele crime que estava no mesmo tipo penal, no caput do tipo penal e nas suas derivações, nos tipos derivados do caput. Então, por exemplo, no homicídio, o homicídio simples do caput e nas derivações do homicídio simples. No homicídio qualificado do parágrafo 2º, no homicídio privilegiado do parágrafo 1º, todas as derivações do homicídio, tá? Caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, ou seja, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, homicídio majorado. Agora não. A posição dos tribunais superiores, e aí atentando para a jurisprudência do STJ, tem um recurso especial, que é o recurso 1767.902, do relator ministro Sebastião Reis Júnior, tá? Que é de 2018, esse julgado, entende que crime da mesma espécie é aquele que viola o mesmo bem jurídico, afeta o mesmo bem jurídico, protege o mesmo bem jurídico. Por exemplo, todos aqueles que violam a vida. Então, homicídio seria da mesma espécie que o aborto, porque viola o mesmo bem jurídico, tá? Estupro seria da mesma espécie que estupro de vulnerável, porque viola o mesmo bem jurídico, que é a liberdade sexual, a dignidade sexual. Então, isso seria crime da mesma espécie para efeitos da configuração do crime continuado, tá? Essa é a posição que prevalece hoje. Então, se o agente praticou várias condutas e essas várias condutas deram causa a vários crimes da mesma espécie,
mesmo que não sejam crimes que estejam contidos no mesmo tipo penal, mas estão lesando o mesmo bem jurídico, seriam crimes da mesma espécie, ok? Então, se o agente, através de várias ações ou várias omissões, causaram crimes da mesma espécie, estaria praticando várias condutas, vários crimes da mesma espécie, e esses crimes da mesma espécie ligados por um elo de continuidade, que nós vamos ver qual é esse elo de continuidade, o nexo de continuidade, estaria numa situação, numa hipótese de crime continuado, tá? Então, o crime continuado está previsto no artigo 71 do Código Penal, nós vamos ler, tá? Que está lá no artigo 71. E eu não posso também confundir crime continuado com crime permanente, tá? Eu vou ler para vocês o artigo 71. E assim, o crime continuado, ele difere do crime permanente, porque no crime permanente eu só tenho um crime ocorrendo. O crime permanente é um crime que a conduta dele se prolongou no tempo. É um único crime, como sequestro, cárcere privado, em que a conduta é a privação da liberdade, e essa conduta se prolongou no tempo, se estendeu no tempo. Enquanto essa conduta se estende no tempo, ela está se consumando no tempo, tá? No crime continuado, eu não estou tratando de uma única infração penal que a conduta dela se prolongou no tempo. Eu estou tratando de várias condutas, vários crimes da mesma espécie que foram ocorrendo ao longo do tempo, porque várias ações do agente foram fazendo com que esses crimes fossem se reproduzindo ao longo do tempo. Então, não ocorreu um crime só, ocorreram vários crimes na modalidade continuada. No crime permanente, ocorreu uma infração permanente só, e essa conduta permanente se prolongou no tempo, se estendeu no tempo, tá? Isso daí é importante por causa da súmula 711 do STF, tá? Então, enquanto aquela conduta daquele crime permanente está se estendendo no tempo, eu tenho que prestar atenção por causa da súmula 711. Porque pode, enquanto essa conduta permanente estiver se prolongando no tempo, advir uma nova lei tratando dessa conduta permanente que está se prolongando no tempo, e essa nova lei pode vir a se aplicar a essa conduta permanente que está se prolongando, mesmo que essa nova lei dê tratamento mais rigoroso, ela vai se aplicar ao caso, porque ela surgiu, foi editada, publicada, e ela surgiu enquanto a conduta permanente estava se prolongando no tempo. Então, ela vai ter validade para se aplicar a essa conduta permanente, ok? No caso do crime continuado, não foi um único crime que ocorreu e a conduta permanente está se prolongando no tempo. Foram vários crimes da mesma espécie que foram ocorrendo ao longo do tempo. E aí, essa nova lei entrou em vigor enquanto esses vários crimes da mesma espécie foram ocorrendo ao longo do tempo. E essa nova lei, mesmo sendo mais rigoroso, pode vir a ser aplicada também, porque ela surgiu durante o advento do momento em que esses crimes continuados estavam se reproduzindo ao longo do tempo, tá? É isso que fala a súmula 711. Bom, o artigo 71 diz assim: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, modo de execução ou outras semelhanças, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3, tá? O que a gente usa? No caso do crime permanente, a gente tem 2 sistemas de punição para concurso de crimes. O sistema do cúmulo material e o sistema da exasperação da pena, que eu já tinha falado no módulo anterior. Para crime permanente, a gente usa o sistema não do cúmulo material, a gente usa o sistema da exasperação da pena, tá? Então, se eu pratiquei vários crimes da mesma espécie, tá? Um é considerado continuação do outro. O que eu fiz hoje é continuado
O que eu fiz hoje é continuar a continuação do anterior. O que eu vou fazer amanhã é continuação do de hoje. O que eu vou fazer depois de amanhã é continuação do de hoje. E por aí vai subsequentemente. Porque eles são crimes da mesma espécie. Violam o mesmo bem jurídico, tá? Mas como é que eu sei, pela teoria da ficção jurídica, que é a teoria que a gente adotou para definir crime continuado, que esse subsequente é considerado continuação do anterior, e o outro subsequente é considerado continuação do anterior. Pela teoria da ficção jurídica, o subsequente sempre é considerado continuação do anterior. Mas como é que eu considero continuação do anterior? Pela teoria da ficção jurídica, ligado por um elo de continuidade, ligado por um nexo de continuidade. Esse nexo de continuidade liga o subsequente ao anterior e o outro subsequente ao anterior pelas mesmas condições de tempo. Eles ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar, meio executório, modo executório, motivos, qualidades da vítima, qualidades do objeto do crime. Então, se o subsequente é ligado ao crime anterior, da mesma espécie, porque ocorreu nas mesmas condições de tempo do crime, lugar do crime, motivos do crime, meio de execução do crime, modo de execução do crime, instrumentos do crime, motivos pelos quais o crime foi praticado, qualidade da vítima, qualidade do objeto do crime, um é considerado continuação do outro. Então tem que ser crime da mesma espécie, violar o mesmo bem jurídico, e tem que ter esse elo de continuação, que é o elo que leva à ficção jurídica, que considera um como continuação do outro. E esse elo é formado por essas características, essas semelhanças que tornam um continuação do outro. Mesmos motivos do crime, mesmos meios executórios, mesmos instrumentos do crime que foram utilizados para praticar, mesma qualidade da vítima, tempo do crime, local do crime, entre outras semelhanças, inclusive oportunidade de realização do crime, tá? No material que a gente vai estar preparando oportunamente para vocês terem depois como obter esse material de aula, tá? Eu vou fazer algumas observações sobre tempo do crime. A jurisprudência do STF, ela exige que, como condição de tempo, que o crime antecedente e o subsequente não tenham entre eles um espaço de tempo maior do que 30 dias. Não é entre o primeiro e o último crime continuado, não. É entre o antecedente e o subsequente logo em seguida. Não pode ter um espaço de tempo entre eles maior do que 30 dias. Isso é um julgado do STF. Vocês podem encontrar isso numa ação penal, que é a ação penal 516 do STF, tá? Ministro Aires Brito, tá? É um julgado de 2010, tá? Então, entre o antecedente, crime antecedente da mesma espécie, e o subsequente, não pode haver um espaço maior do que 30 dias para que seja considerado entre esses crimes um elo de continuidade delitiva. A outra observação sobre o lugar do crime é que, para ser considerado crime continuado, esses crimes têm que ter ocorrido dentro da mesma comarca ou em comarcas vizinhas, tá? Para que haja um elo de continuidade entre esses crimes que ocorreram, para que sejam considerados crimes da mesma espécie. Eles têm que ocorrer ou na mesma comarca ou em comarcas vizinhas, tá? Maneira de execução e modo de execução está ligada ao meio de execução, ao modus operandi do crime, tá? Outras semelhanças podem estar ligadas à qualidade da vítima, à qualidade do objeto do crime, coisa de pequeno valor, coisa alheia móvel, instrumentos do crime que ele usou para a prática do crime, arma, fraude, entre outros meios executórios, emboscada, dissimulação, tá? E, por fim, é importante também, a parcela da doutrina também chama atenção para a questão dos crimes habituais, tá? Eles também trabalham a importância de se verificar um requisito de ordem subjetiva,
que é a verificação desse crime ser um crime objeto, resultado de um plano prévio elaborado entre os agentes. Então, para reconhecer a continuidade delitiva, eu preciso verificar se esse crime se deu através de um plano prévio elaborado pelos agentes. Para eu reconhecer a continuidade delitiva entre esses agentes, eu preciso verificar se houve ou se não houve, entre esse crime continuado, esse plano prévio elaborado pelos agentes para se reconhecer a continuidade delitiva, ok? Então, parcela da doutrina entende que só se reconhece a continuidade delitiva como um dos requisitos se esses vários crimes eles são resultado de um plano prévio elaborado pelos agentes, né? Há um vínculo aí psicológico de um plano prévio elaborado entre eles, ok? Essas são as principais observações, né? A gente pode citar como exemplos de crime continuado muito famosos, né? O caso da Suzane Richthofen, né? Que ela combinou com os irmãos Cravinhos assassinar os próprios pais, né? Entrar lá na casa dela, né? E eles irem até o quarto e assassinar os pais, né? Um plano prévio que eles combinaram, né? Eles foram até o quarto, assassinaram primeiro o pai, depois a mãe, mas foram pluralidade de condutas e pluralidade de crimes da mesma espécie, né? Aquele caso da escola de Realengo, em que o rapaz vai primeiro numa sala, depois em outra, mas ele pratica várias infrações, nas mesmas condições de tempo, lugar, meio executório, né? Então foram várias infrações em continuidade delitiva. E aí, professora, qual é a solução do crime continuado? A gente tem duas soluções para o crime continuado. Essas duas soluções vão dividir o crime continuado em duas espécies. O crime continuado, que a gente chama de crime continuado genérico, e o crime continuado, que a gente chama de crime continuado específico. A gente tem um crime continuado genérico quando nós vamos pegar a pena de um só dos crimes e exasperar em qualquer caso, tá? De 1/6 a 2/3, tá? Esse é o crime continuado genérico. E o crime continuado específico é quando a gente vai pegar uma das penas, a que tiver a pena maior, e exasperar a pena até o triplo. Eu vou começar pelo crime continuado específico. Quando é que a gente tem a solução do crime continuado específico? Quando envolve pluralidade de condutas, gerando uma pluralidade de crimes da mesma espécie, mas esses crimes da mesma espécie são crimes dolosos, tá? Dolosos, tá lá no artigo 71, na parte final, tá? Olha o que ele diz. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Então, quando é que a gente tem crime continuado específico? Quando é crime doloso, envolve vítimas diferentes e é crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, vamos lá. Tem que ser crime doloso, tem que ser contra vítimas diferentes e tem que ser crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Estupro, homicídio, lesão corporal, roubo. Então, tem que ser crime doloso, com violência ou grave ameaça à pessoa, contra vítimas diferentes. Só serve para esse caso. Doloso, vítimas diferentes, crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Se foram crimes continuados nessas hipóteses, tá? Eu pego a pena de um só dos crimes. Se a pena foi igual, posso escolher qualquer pena e exasperar até o triplo. Se a pena foi diferente, pego a pena do que tem maior e exaspero a pena do que tem maior até o triplo. Então, se eu causei 50 crimes continuados ou 10 crimes continuados dolosos, com vítimas diferentes,
com violência ou grave ameaça à pessoa, eu pego a pena de um só, podem ter 50. E a pena dos 50, dos 20, dos 30, vai ser a pena de um só, exasperada até o triplo. Essa vai ser a pena por todos, tá? Que eu peguei uma de um só e exasperei até o triplo, ok? Agora, fora dessa situação, é um crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa, mas é contra uma única vítima, tá? Ou ele é doloso, mas não é com violência ou grave ameaça à pessoa, é furto, por exemplo. É essa solução também. É a do crime continuado genérico, não é do crime continuado específico, tá? Crime continuado genérico é para quando não tem violência ou grave ameaça à pessoa, ou se tem, é contra a mesma vítima, ok? Aí eu pego a pena de um só, se for a mesma pena, ou a pena do que tem a pena mais grave, se tiver algum que tem a pena mais grave, e exaspero de 1/6 a 2/3. Essa vai ser a pena por todos os crimes que ele cometeu. Então vamos dizer que eu tenho cometido 10 crimes de furto em continuidade delitiva, que é um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Eu vou pegar a pena de um só e exasperar de 1/6 a 2/3. Essa vai ser a pena de todos pela continuidade delitiva. Eu pego a pena de um só e exaspero de 1/6 a 2/3. Tá claro? Então posso ter a pena do crime continuado genérico ou do crime continuado específico. Beleza? Então essa é a situação, tá? Não se esqueçam que se essa exasperação levar a pena a ficar acima do limite de 40 anos, eu tenho que depois unificar, lembrando do artigo 75, para que o agente responda e só possa executar até o limite de 40 anos, conforme manda a previsão do artigo 75 do Código Penal, tá? Lembrando da súmula 711 do STF. Se ao longo dessa continuidade delitiva que eu pratiquei, estou lá praticando vários crimes continuados, ao longo da continuidade delitiva vem uma pena que dá um tratamento mais rigoroso para o meu crime continuado, é ela que vai ter que ser aplicada. No próximo módulo, eu volto nesse ponto de crime continuado para a gente encerrar. E falo também de concurso formal, porque a gente ficou faltando aqui os pontinhos de crime continuado. Para a nossa aula não se alongar muito, que já está com 22 minutos e a gente não costuma ter aulas muito longas, eu vou parar por aqui e a gente continua essa matéria de crime continuado no próximo módulo, pessoal. Grande beijo, espero vocês no próximo módulo. Muita coisa para falar de crime continuado. Grande abraço.